O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedras colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabia mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar, filhos. Hoje nós celebramos, então, a solenidade da Imaculada Conceição de Aparecida. Vejam qual é a importância de Nossa Senhora Aparecida para o nosso país. Em 1717, na região de Guaratinguetá, um grupo de pescadores resolve pescar porque iriam ter a visita de Dom Pedro I. Não era período de pesca, mas eles queriam que o rei experimentasse os peixes daquela região. 3 pescadores então se puseram dentro do rio Paraíba do Sul e ali ficaram tentando pescar, tentando, e nada acontecia. Quando de repente jogaram a rede, e o que acharam não foi um peixe, mas foi uma imagem que estava sem a cabeça. Tiraram respeitosamente a imagem de dentro do rio, mas qual seria a probabilidade de jogar novamente a rede e achar a cabeça? Pensem nisso, não era provável. Jogam novamente a rede e o que tiram em seguida? A cabeça da imagem. Misteriosamente, logo depois que eles tiram esta imagem, eles começam a pegar peixes e pegam em tamanha quantidade que chegaram a ter medo de o barco afundar. Então levaram os peixes para o porto e ali eles perceberam que se tratava de um milagre. Não era simplesmente achar uma imagem, não, mas a Mãe de Deus havia intercedido por eles para que uma pesca milagrosa acontecesse na vida deles. Vejam, levaram então a imagem e os pescadores, porque ali era uma vila de pescadores, começaram a ficar curiosos e já iam visitar aquela imagem e fazer as suas
orações. E diversos milagres começaram a acontecer a partir daquele momento. Entre esses milagres, irmãos, existe um que me chama bastante atenção. A devoção começa a aumentar muito, as pessoas começam a visitar a imagem, depois fazem um oratório para aquela imagem que havia ficado com um dos pescadores durante bastante tempo. E as pessoas começaram a relatar muitas graças. Mas havia um escravo chamado Zacarias, que fugiu da fazenda onde ele era escravizado. E quando ele foge, ele sai com as correntes, arrastando essas correntes, né? Interessante, qual é o símbolo das correntes? Arrastando o símbolo que lhe aprisionava. E quando ele passa, provavelmente próximo da capela onde se venerava a imagem da Virgem Santíssima, ele vai até a imagem, se coloca de joelhos e reza. E no momento que ele estava rezando, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, se abriram as cadeias que lhe prendiam. Sabe, irmãos, o que é que isso tem a dizer para nós? Tem a dizer que desde as bodas de Caná, a Virgem Maria sempre teve um papel na vida do cristão. Assim como ela sempre olhou para aquelas pessoas que mais tinham necessidade, assim como ela sempre olhou para os pobres, assim como ela olhou para aquelas pessoas que eram fracas, porque ela conhecia a fragilidade humana, porque tinha a nossa carne, e ela intercedeu por aquele casal nas bodas de Caná, ela nunca deixou de fazer isso por nenhum filho de Deus, porque é certo uma coisa: o Filho bendito da Virgem Maria é nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Mas e nós então, o que é que temos com a Virgem Maria? Uma vez que ela é mãe de Jesus, e uma vez que na cruz nós nos tornamos filhos de Deus por adoção, se Jesus tem uma mãe e nós somos também filhos de Deus, nós também temos uma mãe. E uma mãe não fica indiferente às necessidades do seu filho. Uma mãe não fica indiferente ao sofrimento do seu filho. Vejam, então a Virgem Maria, ela tem esse papel de sempre levar a Jesus aqueles que estão mais fracos, aqueles que estão mais debilitados. Para quê? Para que, se encontrando com o nosso Senhor Jesus Cristo, tenham uma verdadeira libertação dos seus pecados. Em primeiro lugar, a Virgem Maria intercede por nós para que nós sejamos livres dos nossos pecados, daquilo que nos aprisiona. E eu pergunto, o que é que te aprisiona? Nestes dias que nós estamos vivendo, sabe quais são os pecados mais corriqueiros, que mais nos atrapalham? Em primeiro lugar, o orgulho. Nós estamos vivendo numa era de pessoas orgulhosas. Em segundo lugar, o egoísmo. Estamos vivendo num tempo de pessoas que não conseguem mais olhar para o outro, sequer conseguem formar famílias. É verdade ou não é, meus filhos? E por que não conseguem casar? Por que não conseguem formar família? Porque estão presos em si mesmo, e cheios de si mesmo, não são capazes de partilhar o seu coração, não são capazes de se doar para o outro. E aí formam um dia família, no outro dia já estão separados e assim vai. Esses dias eu vi um caso de um casal que se casou e na lua de mel se separaram. Na lua de mel. Percebam, meus filhos, isso não é engraçado. Isso é preocupante. Nós somos filhos deste tempo. Nós carregamos em nós as marcas deste tempo. E nós não podemos caminhar sozinhos. Sozinho eu não posso, sozinho eu não vou a lugar nenhum. Eu preciso do auxílio divino. É por isso que a igreja entende que existe a comunhão dos santos. É por isso que a igreja entende que aqueles que já estão junto de nosso Senhor precisam interceder por nós, para que nós passemos pelo caminho da santidade. Sozinho você não pode. Dentro do cristianismo a gente tem vivido uma hipocrisia imensa.
de pessoas que se dizem ser cristãs, mas que levam uma vida com a barriga, vivem de qualquer jeito, né? São lançados aos pecados e aos prazeres deste mundo. Vem à igreja, comunga do corpo de nosso Senhor e escarnece o corpo de Jesus, profana o corpo de nosso Senhor pelos lugares que vai, pelas pessoas com quem anda e pelo que pratica na sua vida. Não dá para ficar assim. Deixe Nossa Senhora interceder por você, para que caiam as cadeias que te aprisionam. O Senhor quer te libertar. A Virgem Maria, tua mãe, aquela que cuida do nosso país, ela quer interceder para que você seja livre. Até quando nós vamos ficar felizes de estarmos acorrentados? Me perdoem, mas até quando muitos ficarão felizes de estarem presos a vícios, por exemplo, como de pornografia? Hoje em dia há vícios como de jogos, que tem preocupado muito. Quantos vão ficar presos à ganância material? Até quando? Até quando? Quantos ficarão presos em si mesmo? Sabe, se Zacarias se colocou diante da mãe de Deus e pediu com fé a ela, e ela levou aquele pedido até Jesus, o que é que ela não pode fazer por você? O que é que ela não pode fazer por você? É preciso ter uma fé firme, sólida, e não mais uma fé emocional. Hoje eu percebo que nós estamos falando muito de Deus. Eu amo Jesus. Se vai falar de abençoar, vocês já perceberam? Vocês sabem quem deve abençoar? Os pais abençoam seus filhos. Claro, todos nós como batizados podemos abençoar, mas sobretudo, quando eu fui ordenado, esta mão aqui, ela foi ungida com óleo santo, para que eu pudesse te abençoar. Às vezes eu chego para uma pessoa para abençoar, aí antes de eu abençoar a pessoa fala, Deus te abençoe. Mas não é abençoar mesmo, é porque está falando da boca para fora. E às vezes o católico vem na missa e deixou de aprender a beijar a mão do sacerdote, pensa que é coisa cafona. Não se beija a mão do sacerdote porque ele é bonito, não. Se beija porque foi uma mão ungida. Esta mão não me pertence mais, ela pertence a nosso Senhor, para abençoar os enfermos, para dar unção dos enfermos, para abençoar o povo, para que o povo possa ser santificado. Mas percebam como a gente vai fazendo as coisas da boca para fora. A gente fala que ama a Virgem Maria, mas quando a gente ama a nossa mãe fica feliz pela nossa presença junto dela, pela nossa obediência. E às vezes nós dizemos amar a Jesus e a Maria, mas nós temos vivido uma vida vergonhosa. É preciso olhar para dentro de você. O padre não precisa ficar falando dos pecados que te envolvem, mas quais são os pecados que tomam conta do teu coração? Olha para quem está do teu lado, diga, irmão, quais são os pecados que te jogam para baixo? É preciso pensar, sabe? E eu vou te dizer uma coisa, escuta o padre. Se no momento da minha pregação o Espírito Santo está colocando no teu coração um pecado, é porque o Espírito Santo revela para nós aquilo que precisa ser mudado. E se Ele te revelou, você não pode voltar para a tua casa, passar por aquela porta do mesmo jeito que você entrou. E você pode estar dizendo assim, padre, eu gostaria de ser diferente, mas eu não consigo. E eu vou te dizer, consegue. Porque para o mundo, pau que nasce torto, morre torto. Mas para o cristianismo não. Aquilo que é torto pode ser endireitado, não pela força humana, mas pela graça de Deus. E pela graça de Deus, o Senhor quer te libertar dos teus pecados. Você crê nisso, meu irmão? Dá uma salva de palmas a Jesus, mas glorifica mesmo o Senhor. Não volte para a tua casa acorrentado, porque o Senhor não te fez para isso, o Senhor te fez para ser livre. À medida que nós vamos contagiar as pessoas, é que a gente viva uma vida verdadeiramente cristã. Mas um outro ponto me chama a atenção. Uma menina de Jaboticabal,
É tão interessante esse milagre porque é uma cidade, do lado da cidade onde eu vivi a minha adolescência. Essa menina era cega de nascença. Os pais fizeram um sacrifício para poder levá-la à Aparecida. Imaginem, 1717, naquele período, o quanto custava sair do interior de São Paulo e ir até o Vale do Paraíba. Era tudo mais simples. Mas os pais fizeram um esforço. E quando chegaram lá, a menina saiu da escuridão da sua cegueira. Amados, se vocês perceberem, a imagem de Nossa Senhora Aparecida também foi encontrada com uma cor escura. Não que ela tivesse essa cor. Provavelmente esta imagem era de alguma pessoa do Vale do Paraíba, e porque essa imagem se quebrou, essa pessoa jogou dentro do rio, e essa imagem foi escurecendo com o tempo, por conta da própria água, ou até mesmo porque ela certamente estava num altar, e neste altar, com a fumaça das velas que se colocavam, ela também foi escurecendo. Mas existe algo maior. Nossa Senhora, Deus permitiu que ela aparecesse na maioria dos lugares do mundo. Sabe por quê? Para tirar os homens da escuridão sombria, das suas dificuldades de cada dia. Para tirar os homens da escuridão, da ausência de Deus. Sabe, quando nós estamos distantes de Deus, nós estamos nos distanciando da luz. Hoje, quando Dante receber um dos ritos, o padrinho vai dizer para ele: Dante, eis a luz de Cristo. Porque quando nós estamos distantes do Senhor, nós estamos nas trevas. Mas quando nós estamos perto do Senhor, nós somos iluminados, não pela luz de Nossa Senhora, porque ela não tem, mas pela luz de Cristo, a qual ela faz questão de levar para toda a humanidade. Se você está vivendo em trevas, eis que existe uma mãe que quer te iluminar com a luz de nosso Senhor. Se hoje te pesa, se hoje você se sente perdido, se hoje você se sente no escuro, se hoje você tem dificuldades que você não sabe como resolver, se hoje você tem problemas que você não sabe para onde sair, se parece que as portas estão fechadas para você, vá a Nossa Senhora e ela te levará uma luz que encandeia, uma luz que reflete na nossa face. Ela te iluminará com a luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por todo aquele que vem à Virgem Maria é levado às mãos daquele que pode iluminar. Eu finalizo hoje a minha homilia dizendo: saiba que você não está sozinho. Saibamos que nós católicos não estamos sós, que nós não somos órfãos, que se Deus permitiu que Nossa Senhora aparecesse no mundo inteiro, era para que os seus filhos soubessem que tem uma mãe, que cuida de nós e que vai nos levar a cada momento a nosso Senhor Jesus Cristo. Pois então tenhamos amor pela Virgem Maria, recorramos à Virgem Maria, porque cada vez que formos a ela, ela sempre nos levará aos braços de Jesus. Quem crê e aceita esta homilia, dê uma salva de palmas bem forte a nosso Senhor.